Suponha que você está conhecendo uma pessoa e começou a gostar dessa pessoa, mas que você não sabe se a recíproca é verdadeira. Aliás, um cenário bem comum, né? Agora, vamos supor também que essa pessoa não gosta de você, ou seja, ela não quer ficar com você, ela já sabe disso. Mas lembrando, você ainda não sabe. Agora eu te faço uma pergunta simples e objetiva. Você prefere que essa pessoa te diga que não vai rolar mais, que não vai rolar, que ela não te quer, né, que vocês devem ser só amigos? Ou você prefere que ela te enrole, te dê falsas esperanças e te diga que gosta de você, mas na verdade não gosta? Na semana passada, uma pessoa muito próxima a mim, que eu vou chamar de Bia, só para não citar o nome verdadeiro, ela contou um caso que aconteceu com ela. A Bia, essa amiga minha, ela tinha uma amiga cujo pai estava com uma doença degenerativa que fazia com que em pouco tempo, em poucos meses, todos os músculos parassem de funcionar. Bom, aí essa minha amiga Bia tinha visto o pai dessa amiga dela em fevereiro e ele estava super bem, estava normal ainda, com todos os movimentos, sem nenhum sintoma, mas já com o diagnóstico da doença. E agora, há poucas semanas atrás, a Bia viu novamente esse senhor, já quase que completamente debilitado, quase numa cadeira de rodas, sem poder se movimentar sozinho, sem poder se comunicar. Bem, daí a Bia foi convidada pela família desse senhor para uma noite de oração. Era uma noite onde iam orar, né, pedindo pela cura desse senhor que estava com essa doença. Bom, daí a Bia me falou como foi essa noite de oração. Eu não vou falar todos os detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas de forma bem sucinta, ela falou que começou de uma forma legal, que fizeram orações com palavras para animar, com alguns versículos e tal, e que depois rolou um momento com uma carga muito forte, onde colocaram todos os familiares numa rodinha assim, fechados assim, e enquanto isso o pessoal do grupo de oração ficava gritando no ouvido, gritando assim, falando, suspirando coisas, falando isso vai passar, essa angústia vai acabar, e gritando coisas para ajudar, né, mas coisas com uma carga bem pesada. A ideia era dar força para essas pessoas. Essa minha amiga Bia contou como foi pesado esse momento, onde obviamente os familiares choraram pedindo a Deus para que o pai dessa família fosse curado dessa doença que não tem cura. Depois desse momento pesado, onde as pessoas sussurravam coisas, parecendo com essas sessões que a gente vê em igrejas evangélicas, eles também leram uma carta do senhor que estava com a doença, onde ele já tinha escrito a carta enquanto ele já estava debilitado, contando como ele sentia falta das coisas que ele podia fazer antes de não poder mais se movimentar. Eu fico imaginando o peso dessa família nesse momento, né, nesse momento de oração, onde eles estão pedindo para Deus para curar esse cara. E aí eu fico me perguntando se isso realmente seria uma coisa boa para essa família. Essa pergunta pode parecer idiota, porque a princípio a gente pensa, mas é claro que é bom, né? É um alento para essas pessoas imaginarem que ele vai se curar. Mas eu fico me perguntando, será que é bom mesmo ter essa falsa esperança de que ele vai ser curado? Claro que eu não estou dizendo aqui que ele não vai ser curado de jeito nenhum, mas se nós sabemos que a doença, estatisticamente falando, é muito pouco provável dele se curar, será que é bom mesmo a gente ficar imaginando que quanto mais a gente ora, mais chance ele tem de se curar? Porque assim, quando a gente acredita em Deus, a gente acredita que Deus vai ajudar a gente, que Deus vai ter um tempinho para ajudar a gente, que ele vai ficar com dó da gente e ajudar a gente. Então a gente está pedindo pelo amor para ele ajudar a gente, e a gente realmente acredita que ele vai ajudar. Aí nesse momento, quando eu faço essa pergunta, né, quando eu sugiro que a religião não interfira nesses momentos difíceis, por exemplo, que essa família está passando, as pessoas dizem, nossa Diego, mas é que as pessoas precisam da religião, porque se não fosse a religião para dar essas esperanças, para dar esse alento, essas pessoas não iam aguentar, elas não iam suportar, elas não iam saber viver sem essas esperanças. Será mesmo que elas não iam conseguir? E agora eu volto ao início do meu vídeo. Quando você gostou de alguém, você morreu quando ficou sabendo que a pessoa não gostava de você? Eu sei que foi muito cruel, eu sei que doeu e todo mundo já passou por isso. Mas você morreu? Não, você não morreu. E agora você me responde, você prefere ficar sendo enganado e depois descobrir que a pessoa não gosta de você mesmo e sofrer do mesmo jeito? Ou você prefere já saber de antemão a verdade e parar de sofrer de uma vez e tocar o barco e fazer outras coisas da sua vida? Eu tenho certeza que você prefere saber o mais rápido possível da cruel verdade, não é mesmo? Então, voltando para o caso dessa família, que tem esse caso que é cruel, é uma doença cruel,
não seria melhor a gente cair na real de uma vez e aceitar que muito provavelmente esse senhor infelizmente não vai ser curado e então curtir os últimos momentos que ele tem de vida? Não seria muito melhor, ao invés de ficar nutrindo falsas esperanças ou muito provavelmente falsas esperanças que ele vai se curar, ao invés disso, por exemplo, levar esse senhor para curtir os últimos meses que ele tem de vida? Eu não consigo nem mensurar a quantidade de dor que deve ser ver uma pessoa da sua família com uma doença degenerativa ou mesmo você próprio ter essa doença. Mas, se eu tivesse nessa família, sabe o que eu ia fazer? Eu ia levar esse senhor, que fosse meu pai, vamos supor, eu ia levar ele para o melhor restaurante da minha cidade e comprar o melhor vinho daquele restaurante. Ou eu ia levar meu pai para um parque que ele nunca foi, para ele ver uma paisagem, para ele ver o pôr do sol que ele nunca viu da minha cidade, por exemplo. Eu ia estar me importando com isso. Eu ia estar focando todas as minhas energias para isso, eu não tenho dúvida. Eu ia estar sofrendo? É claro que eu ia também. Mas eu ia morrer em aceitar que a realidade é cruel? Não, eu não vou morrer. Mas aceitando que ela é cruel, eu vou aproveitar melhor nos momentos. Então o que eu quero dizer é que essa ideia de que as pessoas precisam de religião para continuar vivendo é uma mentira. A gente não precisa de falsas esperanças para viver. A gente consegue viver com falsas esperanças? Consegue. Mas não é melhor viver com falsas esperanças. Se essa família, que a minha amiga Bia disse, tivesse caído na real e aceitado que muito provavelmente, infelizmente, esse senhor dessa família não vai viver muito mais tempo, eles estariam aproveitando os últimos momentos, por mais cruel que a realidade possa ser. Quando alguém fala pra gente que não quer a gente, é muito difícil, é terrível, a gente acha que vai morrer de fato, mas a gente não morre. E quando a gente aceita a realidade, sabe o que a gente faz? A gente toca o barco. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente aceita a cruel realidade. Tocar o barco. Porque é assim que a gente vive melhor. Quando a gente aceita e toca o barco, a gente gasta mais tempo com coisas legais, com lembranças legais, ao invés de ficar, por exemplo, numa noite de oração com uma carga tão pesada, chorando e rogando a Deus por um pedido que muito provavelmente não vai vir. Então, a gente, no fim das contas, não precisa de religião. A gente tem essa ilusão que a gente vai viver melhor com essas falsas esperanças, por exemplo, desse caso. Mas a realidade é que falsas esperanças são boas a curto prazo. Quando a gente é nutrido com uma falsa esperança, naquele momento realmente é muito bom. Mas a médio e a longo prazo, que é o tempo da nossa vida em geral, é péssimo. Porque em algum momento essas falsas esperanças vão vir à tona, você vai ver que elas eram falsas e aí vai sofrer muito mais. Sendo que esse sofrimento você podia ter cortado ele há muito tempo e, além do mais, ter curtido mais a sua vida e ter feito o seu familiar curtir mais a vida dele. Diga não às falsas esperanças. Um abraço e até o próximo Café com a Gente.